Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais uma aula. Nós vamos continuar aqui nossos primeiros passos com Live Binds, a parte visual, o uso visual do framework. E para que a gente possa ter um conhecimento mais completo, eu vou hoje falar sobre as ligações e vou me ater às ligações que são menos comuns, na verdade, as ligações que eu gosto até de dizer que elas são deprecadas, elas estão caídas em desuso, porque com as mudanças do Delphi, versões após versão, considere que Live Embedded nasceu no Delphi XE, nós estamos na versão 10 Delphi XE 10.3, né? Já são aí que 13 versões na frente, já são quase mais de 10 anos aí de versões. Então muita coisa tem mudado, Live Embedded tem evoluído de lá para cá. E aí eu quero mostrar para vocês tudo só para que fique claro, vocês tenham conhecimento, não fiquem olhando aquilo e pensando para que isso serve. Então vamos lá, a gente começa aqui. Vamos pegar um FDM Table, unicamente para a gente ter uma fonte de dados aqui para trabalhar. Vou criar aqui dois campos bem simples, um nome, um string de 100 e salário, que vai ser salário, que vai ser um currency. Pronto, beleza. Vamos implementar aqui, vamos colocar uns dois registros aqui, vou colocar Isaac, e vamos colocar aqui um salário de 6 mil, e vamos colocar aqui o Francisco, acho que eu tinha mudado ali, de 3.200. Então vamos lá, tanto faz. Isaac ficou 3.000, Francisco está na mesma. Não vai influenciar no nosso caso. Eu vou abrir aqui a minha main table, já está aberta, já está ativada, porque eu já tive que incluir. E aí vamos colocar aqui uma bind list. Bind list. E aqui vamos falar um pouco sobre ela, esse componente muito importante. A bind list é o componente que concentra todas as ligações de componentes e propriedades da sua tela. Eu posso ter várias bind lists numa mesma tela, não vejo muita necessidade disso, eu nunca trabalhei com mais de uma bind list na mesma tela. Você vai precisar, a boa prática diz que você deve ter uma bind list em cada tela, que você não fique colocando uma bind list num data módulo, em algum lugar, que você de lá fique reutilizando isso. O interessante é você realmente trabalhar com isso na tela, tá? Se você for querer fazer reaproveitamento, você pode colocar isso no form modelo e ficar herdando o formulário, mas vai estar cada instância do formulário sim terá sua bind list. A bind list ela é muito similar ao nosso conhecido action list. Eu vou colocar aqui a título somente de comparação. Abre aqui a action list. Aqui vem para cá. Essa aqui é a action list. E essa aqui é a bind list. Elas são muito similares elas têm uma categoria e elas têm os seus nas actions tem as actions e aqui tem os binds, os componentes bindados, tá? Da mesma forma como as action list tem suas actions standards, padrões, a bind list também. Quando eu dou aqui o new bind, ele me traz uma lista de binds, que são ligações que eu posso trabalhar. E com o advento desses quick binds, você praticamente você cobre todas as suas possibilidades. Eu sempre aconselho a trabalhar os quick binds, que eles são muito mais práticos e muito mais fáceis. Por quê? Porque no quick bind ele já é uma especialização de um bind. Lembra daquela nossa classe iScope, daquela interface iScope, que ela determina um escopo de uma ligação? Lembra que nós fizemos na mão uma tbind ponto, nós criamos uma bind expression na mão? Pois é. Ali nós criamos uma expressão genérica. Poderíamos colocar ali qualquer coisa. Você viu que a gente colocou um objeto pedido, um objeto produto, ou melhor, um objeto nota fiscal e um objeto produto, não é? E ali poderia entrar um label, poderia entrar um edit, enfim, e entrou objetos.
Aqui nos Quick Binds, repare que ele já tem nas suas nomenclaturas os objetos aos quais ele está pronto. Então, um T-Link Grid to Data Source já nos diz que isso aí é o quê? É uma ligação de uma grade a um objeto de grade a um Data Source, a um objeto de fields, a uma fonte de dados, um Data Source, ok? Então, se eu quero linkar uma grade a um Data Source, esse é o melhor caminho. Se eu quero linkar uma lista, ó, T-Link List Control. Se eu quero linkar uma lista a campos, T-Link List Control to Field. Se eu quero linkar um campo, um controle único a um campo de banco de dados ou a um campo de uma propriedade de um objeto, T-Link Control to Field. Se eu quero linkar um controle, um objeto visual, a uma propriedade de um outro objeto visual, T-Link Control to Property. Se eu quero linkar a propriedade de algum controle a um campo, T-Link Property to Field, ok? Se eu quero preencher um controle a partir de um campo, de um field, T-Link Field Control to Field, muito utilizado em quê? Lookups. Eu não preencho no lookup, não é uma lista que eu preencho a partir de um campo, não é isso que é um lookup? Uma list view. Uma list view não é uma grid, não é verdade? Uma list view é um componente que eu preencho ele a partir de um campo, não é verdade? Ó, se eu quiser preencher um controle a partir de uma property de um outro componente, T-Link Field Control to Property. Então, os Quick Binds, eles são especializações. Eles são especializações. Se a gente puxar qualquer um deles, ó, ele vem para cá, T-Link Control to Field. Deixa eu tentar descer aqui. T-Link Control to Field. Vamos lá entrar. T-Link Control to Field ele herda de ter Custom Link Control to Field. Ok? É uma ligação, é uma customização já dessa. Que, por sua vez, é um T-Link Control to Field. Que, por sua vez, é um T-Link Control to Delegate Type. É um tipo de delegação. Então, isso são especializações. Por isso é que os Quick Binds eles são uma das coisas mais novas e mais interessantes que vieram nas últimas versões aí do Delphi. São os Quick Binds. Fora os Quick Binds, a gente tem o quê? Aí a gente tem os componentes, as ligações, que já eram nativas do Delphi já há muito tempo. Por exemplo, Bind Expression, o T-Bind Expression. T-Bind Expression é um tipo de ligação genérica. Nela, eu consigo montar uma expressão de qualquer coisa para qualquer coisa. Ela não é especializada como essas, porque quando eu pego aqui um link grid to data source, ó, ele me abre aqui ó, um link grid to data source. No componente data source, bacana, ele vai procurar só os data sources. Mentable, prototype, só o que é data source. No grid control aqui, volta para cá, certo? Tá, ele já abriu lá, ele já criou lá um bind scope. Já criou aqui, ó, deixa eu tirar essa action aqui, um bind source db, tá? Beleza. Então vamos continuar aqui. Aí aqui quando eu falo do meu componente, ele não espera qualquer, é um grid control. É um grid control. Então, por exemplo, na minha tela aqui eu tenho um tedit. Volto para cá. Não aparece. Por quê? Eu estou esperando um componente específico, um grid control, um controle de grade. Percebe como ele é especializado? Beleza. Agora, se eu pego aqui, volto para cá, New Bind, e vou no T-Bind Expression. Ok. O T-Bind Expression, ele é qualquer coisa para qualquer coisa. Exemplo. Vou pegar aqui um label.
e o meu edit. Vou fazer a ligação desses dois, usando um t-bind expression. Eu vou dizer primeiro, quem é o meu controle? Quem é vamos dizer, que é o meu componente de controle que vai, meu componente de destino da minha informação? É um label 1. Qual é a minha expressão que eu quero montar para receber? Ou seja, eu vou jogar a informação que eu vou receber da minha fonte de dados em qual expressão, em qual propriedade deste componente? Um text, do jeito que é escrito lá, senão dá errado. Isso aqui é exatamente como a gente fez lá na mão. Criou um t-bind expression, ponto, aí disse componente real para componente para apelido, expressão do componente de origem, expressão do componente de destino. É a mesma coisa. Isso aqui, ó, é o destino. Aqui embaixo, source component, é a origem. A minha origem nesse caso aqui vai ser quem? Vai ser o meu edit. Edit 1. Qual é a minha expressão de origem do edit 1? É o text. Eu quero pegar o que estiver no text do edit 1 e jogar no text do label 1. Beleza? E aqui foi. Aí eu vou e digo o que mais. Certo. Aí eu digo, a minha direção é da minha fonte para o controle, unidirecional. É do meu controle para minha fonte ou ele é bidirecional? Olha aqui, ó. É exatamente, se eu abrir aqui o bind visual, é como se eu tivesse arrastado. Opa, desculpa, apertei o lugar errado. Bind visual. Ó, eu estou fazendo nada mais que uma ligação comum, daquelas que a gente arrasta, né? Só que é uma bind expression. Dentro dela eu podia linkar qualquer outra coisa, mas eu estou linkando dessa. Ó, posso vir aqui de source to control. Ou eu posso dizer do controle para o source, ó. Aí mudou a direção, do label para o edit. Logicamente que isso não vai funcionar. Porque o edit não é, o label não é um componente de entrada de dados. Mas ele permite, porque ele é o seguinte, aqui está no teu controle. É você que diz a direção da coisa, tá bom? Ele não vai fazer para você o cuidado. Lá no Quick Bind, ele já faz esse cuidado. Ele já diz, ó, isso aqui vai ser unidirecional, que não tem lógica um label com um edit ser bidirecional. Ele já não faz isso, você lembra que eu mostrei isso para você? Se eu coloco aqui bidirecional, eu posso pôr. Não vai funcionar com bidirecional. Porque a natureza do componente label não é uma natureza de um componente de input de dados, tá? Não vai funcionar como bidirecional. Aí eu terminando, eu tenho que vir no source name, no source member, dizer o seguinte, ó, o componente, a propriedade, origem, o membro da minha fonte de dados que eu quero trabalhar é o text. Aí pronto. Então olha bem, o t-bind expression, não sei se você conseguiu compreender, mas ele acaba sendo mais trabalhoso do que usar um quick bind, porque eu podia fazer essa ligação da maneira mais simples possível. Simplesmente pegar aqui vou pegar um outro t-edit aqui, pegar um label e podia ter feito isso da maneira mais simples possível. Vim aqui, new, Ctrl to property. Aí aqui eu digo, meu componente, não é mais controle, é o meu componente. Opa. Aqui, ó, Ctrl to property. Aí, ó, meu componente. Quem é? Ah, meu componente aqui vai ser o edit 2. O meu control vai ser o label, ou melhor, ao contrário. O meu componente vai ser o meu label, que é quem recebe. E o meu controle, aí ele já filtra para mim só o que é possível da input. Ele já faz esse cuidado para mim. Ele já me pergunta qual é a propriedade do meu componente. O meu componente é o label. Ele já abre aqui as propriedades do label para escolher. Posso vir aqui digitar. E
Prontinho, ele já pegou, como ele já conhece o edit, ele sabe qual é o campo, qual é a propriedade do edit que faz o input de dados, a ligação já está feita, ó. E ele já fez unidirecional, eu não consigo mudar isso. Você não tem lugar nenhum aqui que você vai alterar essa informação. Lugar nenhum. E ele te traz algumas informações, algumas coisas já especializadas. Um custom format, um custom parse. Ou seja, eu posso formatar como eu quero que exiba no label. E eu posso formatar como, se isso fosse uma. Se estivesse fosse bidirecional, como é que isso voltaria para o edit. Tá? Ele já me dá essas duas possibilidades no custom parse e no custom format. Tá? Vamos ver isso bem na parte de expressões customizadas. Já quando eu trabalho com um bind expression, meramente um bind expression, isso tudo está na minha mão. Tudo está na minha mão. O efeito é o mesmo? É o mesmo. É o mesmo. Mas tudo acaba indo para minha mão. Ok? Tudo eu tenho que fazer. Beleza? Beleza. Então, ó, isso aqui é o bind expression. No bind expression tem uma outra coisa, uma coisa interessante. Como o bind expression traz tudo para sua mão, para o teu controle, você consegue um efeito interessante quando a gente fala de VCL. Por quê? Deixa eu mostrar para você uma coisa aqui do nosso do FireMonkey, que é interessante. Você sabe que no FireMonkey, ou melhor, você sabe que o LiveBinds, ele notifica os componentes que estão que estão linkados uns aos outros a partir do momento em que a informação ela é persistida no seguinte fato que ela é de acordo com o evento que é startado. Qual é o evento que faz o edit? Qual é o evento que faz o edit informar que, olha, houve uma alteração e aí notificar o label? É o evento onChange. Esse evento aqui, ó, onChange, que todo edit tem, é que acontece isso. Vamos olhar aqui uma coisinha. Vou colocar aqui um show message no onChange. Vou colocar aqui só no edit 2, tá? Ok, acho que sim. Não, acho que foi aqueles que eu criei e não coloquei nada. Só queria mostrar. Ok, onChange. Beleza. Vamos vir aqui, ó. Vamos fazer uma alteração. Ó, tô digitando. Você concorda comigo que tudo que a gente conhece de VCL e tudo mais, o onChange já devia ter startado? No FireMonkey, o onChange ele só starta quando você sai do foco do componente. Olha aqui, ó. Vou dar um tab. O onChange startou. Repara que ali houve a mudança. O onChange só starta, ó, quando eu saio do campo. Percebe? A gente estaria acostumado a dizer o seguinte: ah, quer dizer que se eu digitasse aqui o onChange, ou melhor, aqui, o onChange, opa, vamos lá, vem pra cá, dá foco aqui, sim, não tô saindo, o que foi? Ó, mas enfim, o que eu queria mostrar aqui é isso. Ó, o onChange no FireMonkey, ele é startado quando você, deixa eu tirar isso aqui, quando você sai do foco do componente. Por isso é que a notificação de alteração é somente após você sair do foco. Um Enter, ou um Tab, alguma coisa que tire o foco do componente, ele starta o evento do onChange, ok? Agora, olha como isso se comporta na VCL. Vamos fechar aqui rapidinho, só para você ver a diferença. O LiveBinds trabalhando nas duas plataformas, um pouco a diferença de como se comporta. Edit, ok. E o label. É porque quero mostrar isso. Cadê o label? Ok. Vou fazer uma ligação aqui comum. Vou pegar uma bind list. Aqui, ó. Vou pegar aqui mesmo. Fazer logo aqui.
Vamos pegar aqui o bind visual e vamos arrastar esse para cá. Pronto, para ganhar tempo. Tá, beleza. Vamos executar esse carinha. Tan, 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 tan. Ó, fiz aqui. Quando eu sair, ele startou, ok? Por quê? Porque já na VCL, o notify não acontece no onChange. Ele acontece já no onExit. Por quê? Se eu vim aqui para o onChange na VCL, show message, onChange. Você viu lá no FireMonkey que o onChange, por mais que eu digitasse, o evento não passava por aqui, correto? Na VCL é diferente. Digitei onChange, mas ele não está notificando, ó. Ele não está notificando. Nada mudou ali para o label, nada mudou para o label, nada mudou. OnExit, mudou. Ou seja, às vezes as pessoas pensam o seguinte, o LiveInBind ele se comporta diferente. Não é ele que se comporta diferente. É a VCL que tem notificações de eventos diferentes do FireMonkey. Como é que a gente faz isso na VCL? Como é que a gente pode resolver isso aqui na VCL? Certo. Aí, vamos agora fazer o seguinte. Nós usamos aqui o Quick Bind para a gente fazer a ligação, uma ligação simples, que foi do tipo Ctrl to Property, beleza? Agora vamos pegar aqui e fazer um com Bind Expression. Remove aqui. Vamos fazer a mesma coisa que a gente fez lá. Novo. Bind Expression. E vamos dizer aqui, ó. Qual é o controle? Meu source vai ser o edit. A minha propriedade vai ser o text. E aqui vai ser text. O meu controle vai ser um label. E a minha propriedade text. Beleza. De source para control. Beleza. Eu estou dizendo que essa ligação, esse bind, ele é managed. Ele é gerenciável. Então, o que quer dizer? Quer dizer que ele não vai notificar automaticamente a alteração do meu componente para o meu outro controle. Tá? Opa, uma mudança. Aqui eu estou falando de VCL. VCL não é text, VCL é caption. Beleza, pronto. Então, por mais que eu digite aqui, ele não vai notificar aqui. Olha aqui, ó. No Bind Expression, ó, saí, fiz, não notifica. Isso tanto faz se é VCL ou FireMonkey, tá? Não vai notificar. Por quê? Porque no Bind Expression eu preciso, como ele é uma expressão gerenciável, ele está no meu controle. Eu é que tenho que dizer em que momento. Para que isso é interessante? Porque quando eu uso Quick Bind, que eu fiz aquela ligação inicial com você, você viu que por mais que eu digitasse, ele acionasse o evento onChange, na VCL ele só vai notificar quando é o onExit. Lá no FireMonkey, por mais que eu digitasse, o onChange, por natureza do FireMonkey, não é startado, ele só vai startar a notificação quando eu sair, eu não tenho o controle de dizer em que momento eu quero que ele notifique. Percebe? Eu não tenho esse controle. Como o Bind Expression é uma expressão genérica, que eu posso linkar qualquer coisa com qualquer coisa, e eu consigo dizer eu quero gerenciar essa expressão, ele me deixa fazer isso. Por exemplo, eu posso chegar aqui, ó, no onChange do meu edit e dizer o seguinte: bind list notify edit 1, propriedade text. O que eu estou fazendo aqui? Que toda vez que eu alterar o meu edit 1, eu quero que notifique o label.
Eu quero que notifique toda vez que alterar. Eu não quero que notifique somente quando eu sair. O natural dele seria fazer esse notify no meu onExit. Mas eu posso fazer uma alteração. E olha o efeito que fica. Aqui, ó. Ó, ó. Em tempo real, ele vai alimentando o meu label. Perfeito? Ó. Fiz aqui tudinho, ó. Compreendeu? Por quê? Porque como o bind expression é uma expressão genérica que me dá ele é uma forma visual de eu fazer toda aquela implementação que eu fiz na mão na última aula do módulo 2, então eu tenho todo o controle sobre ela. Eu consigo dizer o momento que eu quero que a notificação start. Perfeito? Não só consigo, como na verdade eu não só consigo, eu tenho que dizer, porque se eu não falar, não acontece a notificação. Tá? Eu posso dizer que ela fica no onExit. Aí você dizer, poxa, mas isso é mais trabalhoso, não podia deixar no padrão? Podia, mas talvez tenha alguma situação em que você queira fazer dessa forma, em que você queira dizer quando é que você quer que a coisa aconteça. OnExit, eu preciso ter uma coisa para sair, eu preciso ter um outro componente, senão eu não tenho o exit dele. Opa, deixa eu pegar aqui um edit, só para dar foco em outro componente, senão eu não tenho saída dele, né? O evento onExit não acontece. Aconteceu, atualizou. Beleza? Isso aqui é o bind expression. Então, voltando a falar. O bind expression, ele é uma forma visual de eu implementar todo o controle que eu tenho naquele modo, aquela expressão que eu criei na mão lá, é isso aqui, é esse bind expression. Então eu tenho todo o controle em cima dele. Tudo depende de mim. Eu tenho que dizer quando notifica, eu tenho que dizer se é unidirecional, bidirecional, enfim. Tudo isso fica na minha mão, mas me dá um poder a mais. Então, é para isso. A outra coisa que eu queria dizer é, no FireMonkey, eu consigo fazer esse efeito, Isaac? Não, não consegue. Por quê? Porque no FireMonkey, o evento onChange só acontece quando dá onExit. E aí é uma questão de plataforma, ok? Podia fazer no KeyPress? Podia fazer isso no KeyPress lá do FireMonkey. Nunca tentei fazer, mas acredito que seja plenamente possível, tá bom? Então, pessoal, isso que eu queria mostrar para vocês hoje sobre as ligações, sobre bind expression, ligação bind expression e a diferença dela para os quick binds. Os quick binds já estão prontinhos, eu não tenho muito o que fazer em cima deles, eu posso até implementar assim uma notificação em outro momento, tal, mas ele já vem todo padrão, todo prontinho, encapsulado, bonitinho. Os bind expression aqui não, eles são diferentes do quick binds, eles já são, vamos dizer, o pé duro. Lá aqui você tem que fazer tudo acontecer, tá? Bem, espero que você tenha gostado. Aguardo você em nossa próxima aula e até mais. Valeu!